Olá pessoal, aqui é o Wagner com mais uma videoaula aí para o universo da lógica, tá ok? Agora aí vou fazer, resolver várias questões de Enem com várias dicas e macetes, tá ok? Vamos lá então. Então tem aí uma questão de 2009, tá ok? Eu já vou para a resolução e aí eu tento explicar mais ou menos. Você, quando for tentar fazer aí, você dá uma pausa no vídeo aí e tenta ler a questão, porque as questões são longas e senão o vídeo vai ficar muito longo se eu ficar lendo, tá ok? Então deixei aqui em negrito as partes mais importantes aí da questão, tá? O foco aí eu já coloquei em negrito. Então vamos lá. Então ele diz o seguinte aqui, ó. Ele tem aqui essa parte, né, que diz que o número caiu para esse valor aqui, tá? 321,9 milhões em abril de 2001. Ele diz aí que tem um gráfico que mostra um índice de produtividade utilizado. E ele define o que seria esse índice, né? Está dizendo que esse índice é a razão entre o total de passageiros transportado por dia e o tamanho da frota de veículos, tá ok? Então vamos lá. Então tá aqui o gráfico, tá? Então supondo aí, ó, que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, tá? O dado do gráfico permite inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Então observe, tá aí o gráfico, tá? Maiorzinho. Então 321,9 foi em abril, né? Então a gente procura aqui no gráfico, tá aqui, ó. Tá abril de 2001, confere lá. Então tem o que? 400. O índice aí, né, de produtividade, 400, que é a divisão, né, a razão de passageiro por veículo, tá? Número de passageiros dividido aí pelo número de veículos, beleza? Então tá aqui, ó, tá aqui no gráfico, ó. Tá vendo aqui, ó? Então tá aqui, né? Abril de 2001, né, corresponde aqui a 400. Aí ele pergunta em outubro de 2008, ó, outubro de 2008 tá aqui, ó, que corresponde a quanto? A 441, tá? O índice de produtividade da frota tá aqui, tá? Então só fiz montar a regra de 3. E é fácil ver que essas grandezas são diretamente proporcionais, né? Quanto maior é a produtividade, maior é o número de passageiros, beleza? Então ficou fácil, né? 400 corresponde a 321,9, que foi em abril de 2001, né? E 441 corresponde aí a outubro, tá? Que eu chamei de X. Então logo, fazendo o produto aí do meu pelos extremos, né? Multiplicando em cruz, a gente tem o seguinte, ó. Então tem 400 vezes X, que é igual a 441 vezes 321,9, né? Logo, né? X vai ser igual ao produto, né? Desses dois dividido aí por 400, né? O número que está multiplicando a letra sempre vai ficar aí no denominador, tá? O seu sistema residual aula de razão, proporção e regra de 3, tá ok? Então vamos lá que na videoaula tá mais detalhada aí, tá? Essas explicações de regra de 3. Aqui eu pulei algumas etapas, né? Mas aí você já está esperto. Então vamos lá. Olha que bacana. Ele pede aproximadamente. Então aqui eu sou besta. Então a ideia é que a gente já aproxime esses valores, né? Porque se eu pegar 441 e multiplicar por esse número aqui, então você vê que as contas são muito chatas, né? Número grande e tal, então a gente tem que fazer tudo aí para procurar uma maneira para otimizar nosso tempo. Então a ideia aqui que eu fiz foi o quê? Peguei aqui 441 e arredondei, né? Arredondei para menos. No caso, arredondei para 440, tá ok? Então 441 é perto de 440, então arredondei para menos. E esse aqui, para compensar, eu já arredondei para mais. 321,9 é perto de 322. Então você vê que foi bem bacana essa ideia de arredondar, né? Porque aqui arredondou para menos, aqui arredondou para mais, pouca coisa, então uma compensou a outra, tá? Mas olha que bacana, quando a gente fez essa aproximação, né? Então ficou fácil aqui de dividir, né? Porque eu já posso cancelar esse zero com esse, tá? E depois que eu cancelar esse zero com esse, então aqui em cima vai ficar 44 e aqui vai ficar o que? 40. Eu posso simplificar, tá? Por 4. 44 dividido por 4 dá 11. E 40 dividido por 4 dá 10. Poxa, mas dividir por 10 é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque é apenas você colocar em uma casa decimal, né? Quando for usar vírgula. Então, fazendo o produto de 11 por 322 dá quanto? Vai dar 3.000, né? 542 dividindo por 10, uma casa decimal, tá? Então dá 354,2, que é perto de quem? Da letra A, né? Então vamos voltar aqui a letra A, né? Então aí, ó, 355, né?
Então, bem pertinho da letra A. Observe, se eu pegar esses valores aqui, quanto vai dar, né? Exatamente, para você ter ideia do quanto foi boa aproximação. 441 vezes 321,9, tá? Ó, quanto dá isso aí, dividido por 400, tá? Então, você vê que a aproximação que a gente fez foi muito boa, né? Porque eu achei aqui, ó, na minha aproximação 354,2 e o resultado correto seria 354,8, tá? Então você vê que é muito boa a aproximação, né? Então, como a questão pedir aproximadamente, você vê que o valor mais perto de 354 é a letra A, tá? Então é assim que a gente faz questões, tá? É assim que a gente faz as questões de concurso do Enem, beleza, pessoal? A próxima. Então aqui uma questão bacana aí, grande também, tá? Então vamos procurar apenas o foca aí. Você foca aí, bota pausa no vídeo e dá uma lida aí, mas focando aí na parte que está em negrito, tá ok? Então vamos lá. Ele pede, ó, o peso, né? Se o carro deverá pesar no mínimo quanto? Qual é o peso mínimo do carro, beleza? Então vamos lá. Então dá uma lidinha na questão, tá? Que ela vai ser simples você entender. Então é o seguinte, ó. Então aqui ele diz aqui, ó, que a extensão da pista é de 7 km, tá? E o consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km, tá? Então toda vez que ele anda 100, então vai gastar aí os 75 litros, beleza? Se ele andar 200, então vai gastar o que? 2 vezes 75, tá? E aqui está a densidade aí da gasolina, né? Para cada litro a gente tem aí 750 gramas. E ele pretende dar 16 voltas. Então uma volta corresponde a quanto? Tá? 7 km, tá? 16 voltas vai ser o que? 16 vezes 7 km vai dar aí o total, né? Do que ele andou, né? Quilometragem. Então vamos lá. Então para dar 16 voltas a gente só vai fazer 7 vezes 16, né? Já que 7 é a extensão da pista, tá? 7 vezes 16 dá 112 km aí a quilometragem, beleza? Então a gente pode montar aí a seguinte regra de 3, ó, bem simples, ó. Se para cada 100 km ele gasta 75 litros, né, em média, então para andar 112 km, né, que é esse produto aqui de 7 por 16, ele vai gastar quantos litros? Eu chamei de V, você chama de X, o que você quiser, tá? Eu deixo sempre o produto, não gosto muito de colocar o resultado, já para facilitar, né, nas minhas simplificações. Já. Então, quando tem produto aqui, os fatores, né, os valores são menores, então fica muito mais fácil da gente simplificar e otimizar o tempo, né? Então, vamos lá. Então, ó, fazendo aqui o produto inclui, né? Então, você tem que V vezes 100 é igual a 16 vezes 7 vezes 75, né? Logo, V é a divisão desse produto dividido por 100, né? O número que está multiplicando aí a incógnita, né, a letra, sempre vai ficar no denominador, tá? Assista a videoaula aí de regra 3. Então, olha só que legal. Fazendo as devidas simplificações aqui, né? Você faz, no caso aqui eu dividi o 75 e o 100 aqui dividi por 25, tá? 100 dividido por 25 dá 4. E 75 dividido por 25 dá 3. Então, eu simplifiquei em cima e embaixo por 25, beleza? Então, só fiz repetir aqui agora o 16 e o 7. Fazendo essas continhas, observe que eu posso dividir aqui, né, o 16 por 4, né? Show de bola. 16 por 4 dá 4. Então, por isso que eu nunca vou colocar 112, tá? Porque, ó, quando tem um produto é show de bola. Quando eu coloco aqui, eu fico feliz da vida, porque eu sei que eu vou conseguir simplificar e aí responder a questão rapidinho, beleza? Então, se eu colocar 112, ficaria mais, ia gastar mais tempo para fazer as simplificações. 16 dividido por 4 dá quanto? Dá 4, tá? Então, fazendo as simplificações aí, ó. Então, o 3 repetir, 16 por 4 é 4 e o 7 repetir. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7, 84. Né? O dos fatores não altera o produto, você multiplica isso aqui como você quiser. Pode fazer 7 vezes 4, 28, 28 vezes 3, 84. 7 vezes 3, 21, 21 vezes 4, 84, tá? Então, 84 litros para andar aí os 112 km. Então, vamos lá. Mas qual é a densidade aí da gasolina, né? De 150 gramas por litro, beleza? Então, com 1 litro, né, temos aí 650 gramas, né? Como ele quer o peso mínimo e nas opções a gente tem que o peso mínimo é dado em quilograma, então vou transformar grama em quilograma. Eu poderia colocar aqui grama e no final fazer a transformação, tá? Mas aqui eu vou fazer logo a transformação. Lembrando aí que 1 quilo é 1000 gramas
Então logo 750 gramas vai ser quantos quilogramas? Só dividir por 1000, né? 750 dividido por 1000 dá 0,75, tá ok? Então 1 litro corresponde aqui a 0,75 kg ou 750 gramas, tá? E 84 litros, que foi o que a gente achou, corresponde a quantos quilos? X. Né? Diretamente proporcional, tá? Tranquilo, né? Quanto mais litros, né? Mais quilogramas você vai ter aí, rapidinho. Então você só fazer o produto aí, você tem que x vezes 1, que é x, né? É igual a 84 vezes 0,75, tá ok? 84 vezes 0,75 dá 63, né? X é o que? Quilograma. Então aqui a gente tem 63 kg, tá ok? Logo temos que o peso mínimo é quanto? É o peso do carro. O carro, só o carro, né? Veja lá na questão, só o carro sem o tanque, né? O tanque estando vazio, o carro pesa 605 kg, né? Aí com o peso aí, né, da gasolina, vamos dizer assim, temos aí 63 kg, né? Então fazendo essa soma, a gente chega a 668. Então o peso mínimo do carro, porque os 63 kg aqui foi da gasolina, tá? Isso é a letra B, beleza? Vamos mais uma? Então vamos lá, questão aí show de bola de gráfico, né? Nem a maioria das questões é gráfico. É uma questão de 2010. Olha só que bacana. Então ele pergunta o valor a ser pago, né? Tá? E ele diz que o valor a ser pago depende aí do consumo, né? Do consumo mensal, né? Do volume, né? Em metros cúbicos, beleza? Então, ó, se o morador pagar uma conta de R$19, significa que ele consumiu quanto? Está pedindo consumo, né? Ele deu o valor gasto, ele pergunta, né? Deu o valor gasto e pergunta qual foi o consumo dele, né? Qual foi o volume aí? Então, beleza. Vamos lá. Então, a questão simples de função, né? Você vê a minha videoaula aí de função, você pode estar conseguindo aí fazer e resolver de outras maneiras, né? Mas aqui, como é dicas e macete, então vamos lá. Então, ó, observe que bacana. O 15, né? Ó, 15 aqui, ó, 15 reais ele paga quando ele consumir quanto? 15 metros cúbicos, tá vendo? 15 reais está associado ao 15 metros cúbicos. Ele vai pagar 25 reais, ó, aqui, ó, quando consumir quanto? Quando consumir 20, tá? Então, como ele quer saber o consumo de 19 reais, então observe que 19 reais está por aqui, né? 19 reais está entre 15 e 25. Então, você vai achar um valor entre 15 e 20 metros cúbicos, tá? Como 19 reais está mais ou menos no meio, entre 15 e 25, então você vai achar mais ou menos um valor no meio entre 15 e 20, tá? Então, se você não tem ideia de como fazer a questão, mas usa essa lógica, que é uma lógica simples, né, de entender, porque você pega um valor aqui, né, vai bater aqui nessa reta, e quando você descer, ó, vai estar aqui entre 15 e 20. Então, se você usar essa ideia, você ia chutar em qual? Você ia ficar aqui, né, entre 17 e 18, ou seja, se você for chutar, você vai ficar em dúvida entre a letra B e a letra C, que é o mais provável, né? Que é os números que estão aqui no meio, né? Entre 15 e 20 é o 17 e o 18, tá ok? Mas qual dos dois é? Aí a gente vai ver agora. Então você chuta aí na B ou na C, 17 ou 18, que é o que está aqui no meio entre 15 e 20, né? Então olha só, então você tem aqui esses dois pontos, né? A partir desse momento, ó, a partir daqui o gráfico é uma reta, né? Ele vem aqui, tem essa reta, mas aqui ele tem uma outra inclinação, né? Então ele vem aqui um segmento de reta, aqui já vem outro segmento de reta, tá? Então aqui, ó, nesse ponto e nesse, né? O ponto aqui que tem as coordenadas 15 e 15, tem esse ponto aqui que tem as coordenadas, né, 20 e 25, tá? Então tem um segmento de reta ligando esses dois pontos. Então baixa aí, ó, a gente já sabe que dois pontos, né, o segmento de reta é dado aí pela função do primeiro grau, tá? Então vamos lá. Então, uma maneira de fazer essa questão é achar a equação da reta que passa por aqueles dois pontos, tá ok? E com isso calcular o valor de x quando o y for 19, né? Porque x para mim é o que? O metro cúbico, é o consumo, né? E o y para mim, o eixo y, que é o vertical, eu coloquei aqui como padrão, sendo aí o valor, né? Os reais. Então, basta achar que a equação da reta passa por esses dois pontos, você assiste a videoaula de função, que você vai estar aí fazendo essas contas rapidinho, tá? Então, a equação da reta, deixe como exercício, né? Veja a videoaula e tente chegar nessa equação da reta aqui, tá? Y igual a 2x menos 15, tá? Então, fica como exercício. Logo, quando o y for 19,
qual é o valor de x? Então você pega aqui o 19 e coloca aqui no lugar. Então vai ficar uma equação do primeiro grau em x, né? Para você achar o valor de x. Então vai ficar aqui 19 igual a 2x menos 15, você acha o valor de x, tá? Quando você achar o valor de x, você vai concluir que x vale 17. Beleza? Resolveu a questão. Agora vamos ver os macetes, né? As dicas. Vamos lá. Então observe que o ponto médio lá que eu estava falando para vocês, ó, aqui, ó, o médio, né? Qual o número que está aqui no meio, né? Desses dois pontos, desses dois números, né? Qual o número que está aqui no meio e qual o número que está aqui no meio, né? Ou seja, o ponto médio aqui, né? Quem é o ponto médio daqui? Para isso, para achar o ponto médio, né? Desse segmento, né, a coordenada do ponto médio, basta eu fazer a média aritmética, tá, das abscissas e a média aritmética aí das ordenadas, beleza? Então faço a média aritmética aqui das abscissas, né, do x, e aqui é as ordenadas, que é o eixo y que eu estou considerando, tá? Então você vai fazer a média aritmética, né? Como só tem dois valores, a média aritmética, né, o número que está aqui no meio, é dado pela soma, né, desses dois dividido por 2. Tem dois valores, então você soma a quantidade de valores e divide por 2, tá? Veja a videoaula de estatística. Então aqui é a mesma coisa, soma esses dois e divide por 2, beleza? Então vamos lá. Então fazendo essa continha, né? 15 mais 20 dividido por 2, né? 15 com 20 dá 35, dividido por 2 dá 17,5. E 25 mais 15, né? Você faz a continha, dá 40, dividido por 2 dá 20. Então olha que bacana, olha que bacana. Então o x para mim é o que eu quero, né? Que é o que? O consumo. E o y é o valor gasto. Então observe. Então quando eu achei o ponto médio, então o que ele está me dizendo? Com 20 reais, esse gasto aqui de 20 reais, eu vou consumir isso aqui, ó, 17 e um pouquinho, 17,5 metro cúbico, tá? Então se com 20 reais eu vou consumir isso, então logicamente com valor menor do que 20 reais, né? Eu vou consumir menos, tá ok, pessoal? Então observe que 20 está associado ao 17,5. Então 19, que é menor do que 20 um pouquinho, vai estar associado a um valor um pouco menor do que 17,5. E aí a gente não tem dúvida alguma de que a resposta certa é 17, tá? Então isso aqui já é suficiente, né? Achar o ponto médio já seria suficiente para a gente estar resolvendo a questão, tá? Como 19 é bem pertinho de 20, mas um pouco menor, então logo a gente vai achar um valor bem pertinho de 17,5, mas um pouco menor. E esse valor é 17, tá? E a gente viu isso aqui, ó. Quando colocar o 19 aqui no lugar do y, a gente vai achar aí o valor de x igual a 17, tá ok? Então, quando o y for 19, temos que x é 17, isso é a letra B, tá? Coloca 19 aqui e resolve a equação aí do primeiro grau simples, beleza? Então, vamos lá. Próxima. Essa questão é bem interessante também, né? Então, ele dá alguns valores aí, né? E você pode... É uma questão que você pode montar um esquema bem bacana, né? Aparentemente, várias regras de 3 envolvidas, regra de 3 básicas, né? Regra de 3 simples. Então, observe. Uma cooperativa aí, né? Propôs um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa fornecia, né, 12 trabalhadores e 4 máquinas, em um regime de trabalho de 6 horas por dia, né? 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 pelo aluguel, né, diário, né, por dia de cada máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia sim o contrato se a cooperativa aí colhesse 180 hectares de milho em 6 dias com um gasto inferior a 25 mil. Então você vê que a cooperativa, né, deu algumas condições, né, algumas exigências, né? Ela disse que fecharia o contrato se conseguisse, né, a cooperativa conseguisse colher 180 hectares de milho em 6 dias e gastando aí menos de que 25 mil reais. Então essa foi a condição, tá? Então, para atender as exigências aí do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores da máquina seja constante, então o que a cooperativa deveria fazer, tá ok? Então tem duas condições, né? Então vamos lá. Então tem duas exigências aí. Primeiro que ele diz que teria que ter aí 180 hectares em 6 dias, tá? Se eu simplificar aqui, dividindo 180 por 6, então eu tenho o que? 30, né? 30 hectares por dia, tá ok? 180 por 6 dá 30 e 6 por 6 dá 1. Então, 180 hectares por 6 dias equivale a 30 hectares por um dia, tá ok, pessoal?
E a outra exigência seria aí, a outra parte seria um gasto inferior, né, menor do que 25 mil, beleza? Então essas duas condições. Bem, o que é que acontece? Existe várias opções para a gente analisar, né? A, B, C, D, E, tá? Então, como tem várias opções para a gente analisar, a gente das opções, a gente vai analisar a mais fácil. Então, você vai manter a proposta, oferecer 4 máquinas, assim vai, tá? Como eu já sou assim, digamos, né? Já muito tempo praticando matemática, então percebi que a questão que seria mais simples de analisar seria a opção A e a opção D, tá? Então, fui logo para D, que é a opção correta, tá ok? E aí, mas a gente vai analisar as outras opções. Então, vamos lá. Então, você analisa a que for sempre mais fácil de você analisar, de responder. Beleza? Então, ó, com 12 trabalhadores e 4 máquinas, o que é que a gente tem? Então, 12 trabalhadores, então aí tinha R$10 por trabalhador, né? Então, logo 12 daria 12 vezes 10, 120 por dia, não é isso? E 4 máquinas, cada máquina aí o aluguel seria de R$1.000, tá? Então tem 1.000 vezes 4, que daria 4.000 por dia, porque ele disse que ia pagar isso diariamente, tá? Então se dá uma lida na questão, dá uma pausa no vídeo, que você vai entender isso aqui rapidinho, beleza? Em 6 dias, o que é que a gente tem? Se ele pagaria R$120 por dia, né? Então em 6 dias você tem 6 vezes 120, que dá 720. Como ele pagaria aqui 4.000 por dia, ou seja, em um dia, logo em 6 dias eu tenho 6 vezes 4.000, que dá 24.000. Então, ao todo, eu tenho um gasto o quê? De 24.000 mais 720, tá ok? Então, fazendo essa conta, 24.000 mais 720, então, o total aí de 24.720, tá? Testando a letra D, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem? Tem aqui, ó, 6 horas por dia, equivale aí a 20 hectares, tá? Por dia, beleza? Então, em 9 horas por dia, né? Equivale a quanto? Beleza? Então, você dá uma olhada aí, ó, 6 hectares por dia, correspondendo a 20 hectares aqui, né? 6 horas por dia corresponde a 20 hectares por dia, tá? Dá uma olhada lá na questão, que isso aqui foi dado, né? E aqui é o que diz a letra D, né? Se aumentar o número de horas para 9 horas diárias, né? Qual vai ser o valor do X, tá? Então, isso aqui deu lá na questão, tá? 6 horas por dia corresponde aí a 20 hectares por dia, beleza? Agora, na letra D diz, dá aí um aumento, ele quer aumentar, né, a carga horária aí, né, as horas diárias para 9. Então, qual vai ser aí o valor dos hectares por dia? Então, vamos ver. Resolvendo aí, né, diretamente proporcional, tá? Então, você vê a videoaula de regra 13 e você vai ficar fera nisso aqui. Então, multiplicando em cruz, eu tenho que 6x é igual a 9 vezes 20, né? Logo, x é o produto, né, 9 vezes 20 dividido pelo número que está me cota por 6, tá? Fazendo essa continha aí, tá? Você chega a 30, tá? Então 30 hectares por dia aqui, ó, tá ok com as exigências, beleza? E o gasto, então a primeira tá ok, né? Porque deu 30 e o gasto tem que ser menor do que 25 mil. Então o gasto deu quanto? 24.720, que é menor do que 25 mil. Então tá chuchu, né? Então a letra D seria a correta. Agora vamos analisar as outras, né? Ver as contradições das outras opções, tá? Então vamos lá. Vamos ver os erros aí das outras opções. Letra A. Manter a proposta, é isso que ele diz. Então mantendo, você teria 20 hectares em 6 dias. 6 vezes 20 dá quanto? 120, tá? 120 hectares em 6 dias, que tem contradição, porque eu quero 180, tá? Quero 186 dias, não 120. Então não é a letra A, tá? Porque descumpre com uma das exigências aí, tá? A gente tem contradição. Letra B. Então tinha aí 12 trabalhadores em 6 dias, daria isso aqui, né? Cada trabalhador é R$10, né? E também aí por dia. Então você faz aí 12 vezes 10, cada um ganhava, né? Em 6 dias daria 720. E 8 máquinas, né? Você tem aí 8 máquinas, né? Em 6 dias você tem 8 vezes 1.000, que era o aluguel da máquina. Por dia, né? Como são 6 dias, então 6 vezes isso aqui, você faz as continhas e dá 48 mil, né? 6 vezes 8, 48, 48 vezes 1.000, 48 mil. Fazendo a soma, né? O gasto aí que ele vai ter com os trabalhadores, mais os gastos que ele vai ter com as máquinas, fazendo essa soma dá esse valor, né? Que entra em contradição, pois a gente sabe que os gastos têm que ser menores do que 25 mil, né? Então desculpe uma das exigências aí. Letra C. Vamos lá. Então tem aí, na letra C diz que vai usar 18 trabalhadores, né, em 6 dias. Então 18 trabalhadores dá o quê?
18, cada um vai receber R$10 por dia, né? Então 18 vezes 10 em 6 dias dá o quê? 18 vezes 6 vezes 10, que dá esse valor aqui, né? E 4 máquinas em 6 dias, cada máquina o aluguel é R$1.000, então 4 vezes 1.000, mas isso por dia. Como são 6 dias, então você faz esse produto aqui que dá os 24.000, né? Fazendo aí a soma, né, para ver o gasto total dá 25.080, então passou também, né? Desculpem aí com uma das exigências, beleza? E a última opção, né, vamos continuar aí com os 20, né? Hectares em 6 dias, e aí dá os 120 hectares em 6 dias, que também entra em contradição, porque tem que ser 180 hectares em 6 dias, tá ok? Então é isso aí. Então todos você vê que tem contradição com as exigências, e por exclusão você marcaria também a letra D, se não quisesse testar logo a letra D, beleza? Mais um aí. Show de bola, questão simples, né, de porcentagem. Então diz assim, ó, supondo o total, né, supondo que o total de pessoas pesquisadas na região de Porto Alegre equivale a isso aqui, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de quanto? Né, em Porto Alegre. Porto Alegre tá onde? Tá aqui, ó. Tá? Então vale quanto? 9,8%, beleza? 9,8%. Então ele quer saber quanto equivale 9,8% disso aqui. Então muito simples, né? Então o macete, a dica é o que? Observe que 9,8 é perto de 10, então arredondo para 10, tá? Então 10% disso aqui, basta dividir isso por 10. 25.000 dividido por 10 dá o que? 2.500, tá? Só que não é 10, é 9,8, então um pouquinho menor do que 2.500, um pouquinho menor. Então qual é a opção correta? A letra A. Então é assim que faz questão, né? Então 9,8% é perto de 10, então cortei um zero aqui. Então você observa que o valor é bem pertinho, né, de 2.500. Só que é 9,8, é um pouco menor do que 10, então um pouco menor do que 2.500. Só tem a letra A que é um pouco menor aí do que esse valor, tá? Do que os 25.000 que digo, tá? Então aqui tem 250.000, dividir aqui por 10 dá 25.000, tá? E não 2.500, desculpa aí. Então dá 25.000, né? Então o valor mais próximo é de 25.000, né? Que seria 9,8, que é um pouco abaixo. Então vai dar aí a letra A, tá? Simples assim. Ele pede isso aí, né? Então a gente viu, né? Você poderia fazer aí tranquilamente, né? 9,8%, né? 9,8% disso aqui. Então cortou esse de 0 com esse 2. Então ficaria isso aqui, 9,8 equivale, né, a 98 dividido por 10, né? Porque só tem uma casa decimal, depois da vírgula tem apenas um dígito, né? Então você faz continha aqui, ó, você poderia contar esse zero com esse, fazendo a simplificação, tá? Fazendo essa continha você chegaria ao valor correto, né? 24.500. Ou fazendo aquela ideia que eu falei, né? 9,8 é perto de 10, então logo a gente calcularia 10% isso aqui, que basta dividir por 10, né? Porque 10% fazendo simplificações, né? Cortei esse zero, um zero de cima com zero de baixo, então ficaria um décimo, ou seja, 10% é a décima parte, só dividir por 10. Tá? Então chegaremos também à letra A, né? Fazendo aí aquela conclusão lógica, tá? Ok? Bem simples. Mais uma questão interessante aí de função. As questões eu já tinha deixado como exercício aí na videoaula sobre função. Você dá uma olhada aí, mete bronca, beleza? Então vamos lá. Então aqui ele disse o seguinte, ó, que a quantidade de canudos, que ele chamou de C, de cada figura depende da quantidade de quadrados, que ele chamou aí de Q. Tá? A estrutura de formação das figuras está representada aí, esse desenho aqui. Então na figura 1 eu usei o que? 1, 2, 3, 4 canudos. Então com 4 canudos eu formei um quadrado. Na figura 2 já usei 4, né? 7, né? 4, com mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 7. 7 canudos para fazer o que? 2 quadrados. E assim vai, tá, ok? Então ele pergunta qual a função aí, né? Que tem a relação correta entre o número de canudo e o número de quadrado, beleza? Então vamos lá. Então, eu posso montar esse par ordenado, né? Fazer associação, né? Quadrados aqui eu coloquei no lado esquerdo, seria o meu x, e os canudos aqui no lado direito seria o meu y. Então, para formar um quadrado eu preciso de 4 canudos, né? Eu sei que com 4 canudos eu formo um quadrado. Com 7 canudos eu formo aí 2 quadrados, e assim vai. Né? Basta a gente pegar 2 pontos, né? Porque 2 pontos, né? A gente tem uma reta, né? E a gente sabe que a reta aí representa uma função do primeiro grau. Então você, mais uma vez, caiu naquela questão, né? De achar a equação da reta que passa por 2 pontos. Então resolve, tá? Acha a equação da reta que passa por esses 2 pontos, que você vai matar a questão tranquilamente. Mas aí você esqueceu, né? Não sabe mais como é que acha a equação da reta, tá? E aí vamos para os macetes. Vamos lá?
Vamos lá, partir aqui macete. Então, observe na letra A. A letra A diz que C é igual a 4 vezes Q, né? Então, aqui eu tenho, aqui, por exemplo, um ponto que 1 quadrado, né? Se eu colocar o valor 1 para 1 quadrado, eu tenho que achar 4, né? 4 canudos, né? Então, dado 1, eu tenho que chegar em 4, beleza? Ou dado 4, eu tenho que chegar em 1, né? Se der 4 canudos, eu tenho que chegar em 1 quadrado. Então, se Q for 1, o C, que é o número de canudos, tem que ser 4. Então, onde tiver Q aqui, eu coloco o meu valor, que é 1. Colocando 1 aqui, vou ficar que C é igual a quê? 4 vezes 1, que dá quanto? 4, tá? Então, se Q for igual a 1, C vai ser igual a 4, porque vai ficar aqui 4 vezes 1, né? Fazendo a substituição aqui de Q por 1, tá ok? Então, se o Q for 1, C é 4. E se o Q for 2 aqui, ó? Se o Q for 2, eu tenho que chegar em quanto? Tenho que chegar em 7. Então, eu coloco 2 aqui, vai ficar o quê? 2 vezes 4, que é 8, tá? Então, C seria 8, então é uma contradição, tá? Então, não é a letra A, porque o C teria que ser quanto? 7, não 8, beleza? Então, a letra A a gente descarta. Vamos testar a letra B. Letra B diz que C é isso aqui, né? 3Q mais 1. Então, substituindo esses valores aqui, o que a gente tem? Se o Q for 1, então coloca 1 aqui. Quem vai ser o C? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, tá? Então, C igual a 4. Se o Q for 2, coloca 2 aqui. Que a gente vai ter 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então, show de bola, letra B, tá? Então, a gente já marca a letra B, que bateu direitinho. Se o Q for 1, C vai ser 4. E se o Q for 2, C vai ser 7. Letra B é a opção correta. Vamos testar as outras para ver as contradições. As outras só para a gente ficar aí esperto. Q1, então, ó, 4 vezes 1, 4. 4 menos 1 dá quanto? 3, né? Então, aqui já podia parar, né? Porque se Q for 1, o C tem que ser 4 e não 3. Então, eu já posso parar aqui, tá? Mas só por curiosidade, vamos continuar fazendo as contas. Se Q for 2... 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Né? O segundo bateu, mas o primeiro não bateu. Beleza? Então, é contradição. Letra D, ó. Se Q for 1, 1 mais 3 dá 4. Então, o primeiro ponto bateu. Se Q for 2, 2 mais 3 dá 5. Então, não bateu, né? Porque se o Q for 2, tem que dar 7, não 5. E a letra E, a mesma ideia. Se Q for 1, 4 vezes 1, 4. 4 menos 2 dá 2, né? Então, contradição, tá ok? Então, entrou aí em contradição porque o meu C tem que ser 4. E assim vai, se o Q for 2, você acharia 6 também em contradição. Então, fica aí com a letra B. Beleza? Mais uma questão show de bola aí de função. Bem legal, né? Então, diz aqui, ó. Considere que, dependendo da época ou variação de preço, certa fruta aí custa aí 1,75 kg, tá? Então, dos gráficos a seguir, o que representa o preço, que ele chamou de M, pago em reais pela compra de N kg desse produto é o quê? Aí você chegou aqui na questão, ó, que show de bola. Olha que legal, né? Então diz que o quilo custa isso aqui, ó. Se 1 quilo custa 1,75, 2 quilos custa quanto? 2 vezes 1,75, tá? Então logo você vê que as grandezas são diretamente proporcional, né? O M e o N, né? Então rapidinho você conclui que é uma função do primeiro grau, tá? Porque são grandezas diretamente proporcionais que passa pela origem, né? Então tem que ser uma reta. Só o primeiro grau é uma reta. Se 1 kg é isso aqui, 2 kg é o dobro disso aqui, né? Então você vê que quando dobrou o valor do quilograma, o preço pago vai dobrar também, tá? Então quando isso acontece, a gente sabe que as grandezas são diretamente proporcionais e o gráfico é uma reta passando na origem. Então logo a letra E, tá? Na pior das hipóteses, observe. Né, mas você não sabe que era diretamente proporcional, você não se esqueceu, né, que o gráfico da função do primeiro grau de grandeza diretamente proporcionais é uma reta, tá? Você está esquecido. Então olha só, o 1 aqui, ó, 1 kg, né, que é o N é quilograma, então 1 kg o cara pagaria aí 1,75, beleza? Você aqui, tá, pô, será que é uma curva, né? Ficaria em dúvida, mas aqui não tem porque você ficar em dúvida, porque ó, 1, né, tá aqui, ó, no zero, né? Não tá aqui nesse ponto 75. Então você já descarta a letra D, porque 1 tem que estar associado a 1,75 e esse aqui não tá, tá? Então a letra D você descarta, a letra B também não tem nada a ver, você descarta, né, ó. Teria que estar aqui, não aqui, tá? Então descarta também. Então você no máximo, na pior das hipóteses, teria que chutar na letra A, que tá ok, ó, 1 tá associado a isso aqui. Na letra C, né, também, ó, 1 está associado aqui. Na letra E, você teria que chutar nenhuma dessas três. Mas agora você sabe, né, que o gráfico de grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem, né? Tá? Que passa aqui no 0, 0, beleza? Então tá aí, tá? Então, uma questão simples, né? Analisando aí os gráficos, você descartaria essas opções. E aí você ficaria aí com a letra E, tá? Então aqui, ó,
se x e y são diretamente proporcionais, significa que a divisão, né, entre eles é constante, né? Olha o nome, diretamente. Esse nome aqui, diretamente, vai fazer você lembrar de quê? De divisão, de divisão, tá? Então não tem por que você esquecer. Já se fosse inversamente, seria o que? Multiplicação, que é o inverso da divisão, tá? Então, se diretamente a divisão, inversamente a multiplicação. Ou seja, se x e y são grandezas inversamente, então o produto, né, x vezes y é constante. Como é diretamente, então a divisão, né, de x por y ou de y por x, tanto faz. Eu escolhi y por x, né, igual a uma constante que eu chamei de k, né? A divisão é constante, é um número fixo. Multiplicando em cruz, eu tenho aí que y é igual a k vezes x. Se eu escolhesse o contrário, dá no mesmo, né? Que é a divisão entre eles. Então, tanto faz x por y ou y por x. Então, se eu escolher x por y, chamar de algum valor aí, chamei de q, né? Eu tenho aí, ó, que o y é quem? X dividido por q, tá? Então, aqui, ó, 1 por q. Então, você aqui x dividido por q é a mesma coisa de que? De 1 por q vezes x, né? Porque aqui multiplicando o numerador, né? X vezes 1 dá x, tá ok? Então, só é chamar aqui a divisão de 1 por q de k. Se eu chamar a divisão de 1 por q de k, eu concluo que y é igual a kx do mesmo jeito. Por isso que tanto faz você fazer a divisão de y por x igual a 1k, ou fazer a divisão de x por y igual também a 1k, tá? Dá no mesmo, beleza? Essa seria a demonstração que significa a mesma coisa. Tanto faz x por y ou y dividido por x, beleza? E aí a gente teria a função, tá? Então, m é igual a 1,75 vezes n, né? Então, esse aqui seria o valor de k, né? A constante de proporcionalidade, valor fixo, tá? Que é 1,75, beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão aí envolvendo, né? Grandezas proporcionais, beleza? Então, ele deu aqui, né? Algumas informações. Ele disse que o comprimento é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura. A constante de proporcionalidade de K varia de acordo com o material utilizado, beleza? Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica aí que exprime essa relação é o que? Olha que legal. Ele falou, ó, você não sabe o que é diretamente proporcional, você esqueceu, né? Mas olha que bacana, o cara falou que o comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Se ele falou quadrado de D, você não sabe o que é inversamente, não sabe o que é diretamente, mas pô, você sabe o que é quadrado, né? Quadrado é o 2 em cima de alguma coisa, tá ok? Então você sabe que em cima do D tem que ter um 2, porque é o quadrado de D, o quadrado da altura. Quando você vai para as opções aqui, ó, na letra A, não tem o quadrado de D. Então, pelo amor de Deus, não marca a letra A, né? Tem que ter o quadrado de D, tá? Então, você ficará em dúvida nas outras, porque todas as outras parecem quadrado de D. Mas olha que legal. Ele falou também que é diretamente proporcional a B. Então, na relação, na expressão, tem que aparecer o que? O B, tá? Tem que aparecer o Bzinho também. Então, você ficará em dúvida em todas as outras, né? Se aqui dá para descartar a letra A, né? Observe que a letra B você pode descartar também. Por quê? Porque tem que aparecer o K, né? Ou seja, é aquele princípio básico que diz o seguinte, né? Nas questões de concurso, né? Questões do Enem, dada uma questão, né? O camarada, né? A banca vai dar lá as informações, os dados. Então a ideia é de que você use todos os dados para resolver a questão. Se tem algum dado lá, você tem que usar, tá? Então, se de alguma forma você achar que de alguma forma você não usar algum dado daquele, então você desconfia que você está no caminho errado. Porque a ideia básica, a ideia geral é que você use todas as informações. Então, na sua expressão tem que aparecer o B, né, que ele deu, tá? Tem que aparecer o D ao quadrado, né, que ele falou, e tem que aparecer o K. Então, você descartaria também a letra B. Por quê? Porque não apareceu o K. O cara está falando do K e não apareceu, então você descarta também. Então, chutaria na C, na D ou na E, tá ok? Mas vamos lá, vamos fazer a questão. Bem, a resistência, né, é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, tá ok? Qual é a relação? Essa daqui, que é a letra C. Então, basta você assistir aí a videoaula de grandeza diretamente proporcional, né? Porque diretamente proporcional, você já viu que é o quê? Se x e y é diretamente proporcional, então y é o quê? Um kx. Então, vai ter uma constante, né, vezes as variáveis, né? Então, aqui é a constante vezes as variáveis, né? No caso, B e D ao quadrado, tá ok, pessoal? Assiste a videoaula aí de grandeza diretamente proporcional, que você vai entender melhor isso, tá? Então, a gente tem aí a letra C, beleza? Mais uma questão aí, simples, né? Então, ele diz o seguinte, ó.
O gerente, né, de atendimento pode concluir baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa, né? Você dá uma lida aqui na questão rapidinho que você vai entender, bem simples, tá? Então, nas informações do gráfico, que nível de eficiência foi muito bom na empresa aí, né? Então vamos lá, segunda e terça-feira, olha só, vamos lá. Então a gente tem aí que a gente fica com a letra B, né? Terça e quarta, pois o que acontece? A linha contínua, né, que seria pelo enunciado, as reclamações resolvidas tá acima, tá? Então observe, ó, terça e quarta, né? Quando se for terça, ó, tá acima, né? Então você tem essa linha aqui contínua, né, que tá mais preta aqui, ó, que seria as reclamações resolvidas, né? Ou seja, de certa forma o nível aí que ele chama de eficiente, beleza? Então terça, ó, lá em cima, tá? Então resolveu essa quantidade aqui de reclamações, né? E aqui quarta também é acima, né? Segunda, ó, tá abaixo, né? Então o número de reclamações não resolvidas é superior, beleza, pessoal? Então os dias aqui pelas opções seria terça e quarta que tá acima, né, dos não resolvidas, né? Que seria as pontilhadas que tá abaixo, tá ok? Então como tá na parte de cima superior, né? O número de reclamações resolvidas é superior ao número de não resolvidas, então logicamente você vai marcar aí a letra B, bem simples, tá? Uma questão bem bacana agora também aí, ó. Então essa questão é ótima, tá? Envolvendo aí análise dimensional. Então eu boto aqui, ó. O desvio padrão das produções de uma safra, né? De uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30.000 metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi disso aqui. O produtor deve aí apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare, né? Ele já deu aí a informação de que 1 hectare corresponde aí a 10.000 metros quadrados, beleza? Então ele foi bem bonzinho, tá? Se ele quisesse, ele não daria essa informação aqui, beleza? A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare, né? Esse valor aqui, essa divisão de sacas por hectare, eu quero essa divisão elevada ao quadrado, então vai dar o quê? Bom, então você observa que na questão ele falou de desvio padrão e ele falou também de variância. Eita, eu sei lá o que é desvio padrão, eu sei lá o que é variância. Mas para saber, assista a minha videoaula aí sobre estatística. Então é possível, a gente vai resolver essa questão mesmo sem não saber o que significa desvio padrão e variância, tá? Porque a gente vai fazer análise dimensional, vai analisar as dimensões, as unidades aí das grandezas, tá? Então vamos lá, solução. Então aí fazendo aí a análise das grandezas, o que a gente tem? Ele disse que o desvio é de 90 kg, né? 90 kg aí por talhão, tá ok? E ele disse também que tem aí, ó, 60 kg por hectare, que é o que? 10.000 metros quadrados, tá ok? Logo, um talhão, né, corresponde aí a 30.000 metros quadrados, foi dado na questão, tá? Tudo que eu estou anotando aqui foi dado na questão, né? Então você cria um esqueminha, esse resuminho que vai fazer você fazer a questão. Então só estou anotando o que ele me falou. Uma saca, né? Óbvio, dá uma lida aí no que ele falou, que você vai ver que uma saca corresponde aí a 60 kg. E um hectare, né? Ele também falou, corresponde aí a 10.000 metros quadrados. Então tudo que eu estou escrevendo aqui está na questão, tá? Dá uma pausa no vídeo e dá uma olhada. Beleza? Então vamos lá. Agora mesmo se a gente não soubesse resolver a questão, a gente poderia estar usando aí a técnica do chute, né? Então, ó, usando a técnica do chute, observe que a letra C, a letra D e a letra E, todas elas começam com zero, né? 0, alguma coisa. Então, usando aí a ideia de mais voltada, né? O zero aqui no início é o que aparece mais, e também usando a semelhança, né? Porque todas estão aí com duas casas decimais, tá? Então, por semelhança mais voltada, você ficaria aí na C, na D ou na E, tá? Beleza? Então, chuta nenhuma das três, beleza? Como tem aqui duas, a letra A e a letra E que termina com 25, então você poderia ficar em dúvida entre a A e a E, como você poderia ficar em dúvida como a letra B termina em 50 e a letra D também termina em 50, então você poderia ficar em dúvida também nessas duas, ou seja, se for chutar, chute na D ou na E, tá? Então seria as melhores opções. A D por causa do 50 que aparece aqui e aqui também na B, e a letra E por causa do 25 que aparece aqui e também aparece na A, tá? Então marque a D ou a E. Você a princípio ficou em dúvida nas três últimas, né? Por causa da semelhança, né? Porque todas as três se iniciam aí com zero, tá ok? Mas vamos resolver a questão, né? Você teria aí a letra E aí como opção correta. Mas vamos fazer. Observe.
60 kg corresponde a uma saca, né? Que tá aqui, né? Uma saca corresponde a 60 kg. Então eu tenho aqui, ó, que vamos lá, 30 kg corresponde a meia saca, né? Se 60 kg corresponde a uma saca, então 30 corresponde a meia, tá? Só é dividir por 2 ambos os lados, né? 60 por 2 dá 30. 1 dividido por 2 dá meio, né? Ou seja, 0,5, tranquilo? Agora observe aqui que 90 kg corresponde ao que? A um talhão, né? E observe que um talhão corresponde a quanto? A 30 mil metros quadrados. Então substituir, né? Onde tinha um talhão, eu tirei e coloquei aí os 30 mil metros quadrados, né? Fazendo aí as simplificações, ajeitando, o que é que a gente tem, né? Dividindo aqui em cima e embaixo, né? Dividir no caso aqui por 3, né? 90 por 3 dá 30, 30 mil aí dividido por 3 dá 10 mil, né? E eu poderia dividir, cortar zero, né? Cortar os zero, dividir por outros valores. Mas aqui você tem que ser esperto, né? O legal de dividir por 3 é fazer aparecer o 30, tá? Por que apareceu o 30? Porque o 30 eu tenho aqui, ó. Eu tenho 30, né? Que corresponde à saca. Porque o que ele quer é o que no final? O que ele quer no final, vamos dar uma olhada lá, tá? O que ele quer no final é o que? A divisão de sacas por hectare. Essa divisão é elevada ao quadrado. Então, quando eu fizer minhas continhas, no final das minhas continhas eu tenho que ter o que? Sacas e hectare. Então, por isso que eu tenho que fazer aparecer aqui sacas, tá? Então, para fazer aparecer o saca aqui, o número de saca, né? A grandeza saca, eu tenho que uma ideia é aparecer o 30, tá? Ok? Se aparecer 60 também, ó, porque 60 é uma saca. Mas aqui apareceu 30, então vou substituir 30 por quanto? Por meia saca. E aí já estou ficando feliz, porque já apareceu o saca e agora eu tenho que trabalhar para aparecer o que? O hectare. Então essa é a ideia de fazer análise dimensional. É você trabalhar com as dimensões, com as unidades da grandeza para aparecer o que o camarada quer, o que ele está perguntando lá. Ele está perguntando saca e hectare. Então eu vou trabalhando com os dados que ele me deu e vou fazer aparecer os sacas e o hectare, beleza? Então 30 saca apareceu, por isso que eu dividi por 3 de propósito para aparecer o 30, tá? E com isso fazer a substituição aqui de saca, tá? Estou fazendo aqui, ó. 30 kg corresponde a meia saca. E 10 mil hectares corresponde ao quê? 10 mil metros quadrados corresponde ao quê? A um hectare, tá ok, pessoal? Então a gente resolveu. Apareceu aqui a divisão de saca por hectare, tá? Então agora basta levar ao quadrado, né? Então pega esse valor e eleva ao quadrado, beleza? Que ele chamou isso aí de variância, né? Então fazendo aqui 0,5 ao quadrado, pois ele quer isso aqui ao quadrado, tá? Que é isso aqui, ó, sacas por hectare ao quadrado. Então fazendo aí 0,5 ao quadrado, a gente chega aí a 0,25, tá ok? Que é a letra E. Beleza? Mais uma questão. Questão bem simples, né? Então tem aqui um gráfico, tá? E ele diz o seguinte, ó, que tem alguns investidores, 5 investidores, né? Eles compraram a ação nesse horário, né? O investidor 1 comprou nesse horário e vendeu nesse horário aqui, às 15 horas. O segundo comprou às 10 horas e vendeu às 17 horas, tá? E assim por diante. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio, tá ok? Então tem aqui, ó, o primeiro investidor, ele comprou às 10 horas, então às 10 horas está aqui, ó, às 10 horas, então dá quanto? 150. Então ele comprou por 150. E vendeu às 15 horas, 15 horas tá onde? Tá aqui, ó, 15 horas vale quanto? 460. Então ele comprou por 150 e vendeu por 460. Segundo, ó, às 10 horas, então o mesmo valor. E vendeu às 17, às 17 está aqui, então ele vendeu por quanto? Por 200. E assim vai, tá? Então fez essa tabelinha aqui, ó. Então o primeiro investidor comprou por 150 e vendeu por 460, né? Então como a venda aí foi superior, né, o valor da compra, então ele teve um lucro. Um lucro de quanto? Para eu achar o lucro, só vou fazer venda menos compra. Então fazendo aí 460 menos 150, eu acho aí o lucro de 310, tá? Segundo investidor, a mesma coisa, né? Comprou por 150, vendeu por 200, tem um lucro aí, né? Você fazendo a diferença, 200 menos 150, dá um lucro de 50. Terceiro investidor, você veja aí, né? E você vai ter um lucro aí de 80. Quarto investidor, aí o quarto investidor foi bom não, viu? Ele comprou 460, mas vendeu por 100. Teve um prejuízo aí de 360, tá? Fazendo aqui a diferença, você acha aí 360. E o quinto investidor teve um lucro de 100. Então, logicamente, o melhor investidor foi quem? Esse aqui, né? O quarto, né? Que lucrou mais, né? 360, tá? Então, qual seria a opção correta? A letra A, tá? Outra ideia também, observe que eu posso achar a taxa de lucro do primeiro investidor, por exemplo, né? Qual foi a taxa de lucro do primeiro investidor?
Então, como eu quero o lucro, né? O lucro é quanto? 310, tá? Mas eu quero o lucro, a taxa de lucro, mas em relação a quem? Eu tenho dois valores. Então, na questão, ele pode pedir a taxa em relação à venda, como pode pedir a taxa em relação à compra, tá? Se na questão ele não fala, ele pede apenas a taxa, vamos dizer assim: comprei um objeto por 150 e vendi por 460. Então, qual é a taxa de lucro? Como ele não falou que quer em relação à venda, em relação à compra, então fica subentendido que ele quer em relação à compra, tá? Beleza? Mas aqui, ó, tenho duas possibilidades. Posso pegar a taxa de lucro e calcular em relação à compra. Então, a compra é quanto? 150. Então, fazendo essa taxa, nessa fração, essa razão, 310 por 150, né, vai corresponder a uma taxa de 206,6, tá? Então, fazendo essa continha, a gente chega a isso. Beleza? Mas poderia ser em relação à compra. Então, você vai fazer 310 dividido pelo valor da compra, que seria isso, tá? Então, se ele não falasse nada, então a gente considera sempre em relação à compra, que é 206,6%. Beleza? Esse seria o lucro, né? Então, você assiste a videoaula de porcentagem, né? De taxa, que você vai ver como funcionam essas coisas bem melhor. Vai entender bem melhor, porque tem muito mais detalhe nessa videoaula, tá? E a gente fica com a letra A, tá? Que é o quarto, no caso, o primeiro investidor, né? Que é o lucro aqui, né? O quarto investidor é prejuízo, tá? Eu acho que eu falei o quarto aí, mas eu me enganei. Então, o melhor investidor aí no caso foi o primeiro, né? Porque foi o que teve maior lucro, tá? Ok? Então, letra A. Mais uma questão aí, show de bola, né? Ele pede aqui, ó, deu essas informações, essa tabela. Ele pede aí, ó, a taxa, né? Então, observe. Os dados da tabela indicam que a taxa média de variância entre a emissão de dióxido de carbono, né? Então, ele falou aqui, ó, né, que a taxa está em ppm e a produção, né, que dá em toneladas, é quanto? Então, vamos lá. Né, ppm, né, que é partes por milhão, tá? É o significado disso aí. Então, vamos lá. Então, por definição, né, a taxa média de variação é dada pela seguinte função, né? Dado o intervalo fechado AB, então a taxa média seria o que? A imagem, né, o valor aí da função em B, menos aí o valor da função em A, né? F de B menos F de A, a imagem da função em B menos a imagem da função em A, dividido pela diferença, né, desses extremos, né? Dividido pela diferença de B menos A. Então, olha só. F de 1,1 e F de 2, ó. Então, tenho esse intervalo aqui, né? Começando com 1,1 e terminando com 2. Então, tem um intervalo, né? Iniciando com 1,1 e terminando com 2, né? Então, o A vale isso aqui e o B vale isso aqui, né? É de 1,1 até 2, né? Essa variação, beleza? Agora, observe que a imagem de 1,1 vale quanto? Vale 2,14, né? Quando o F... quando eu tiver 1,1, o 1,1 está associado a 2,14, né? F de 1,1 vale isso aqui. E o F de 2, a imagem de 2, né? O 2 corresponde a 4, né? Então o F de 2 vale 4, tá? Então só baixa esses dois valores, bem legal, né? Porque existe vários valores aqui, você pegou apenas o início e o fim. Então show de bola, então vamos lá. Então aplicando a definição, né? Então em cima aqui a diferença, né, das imagens, né? Então fazer 4 menos 2,14 dividido pela diferença, né, do intervalo, né, que é 2 menos 1,1, tá? 4 menos 2,14 dá isso aqui, 1,86, e 2 menos 1,1 dá 0,9, né? Então você aqui faz essa divisão, no caso 1 ficar por 100 em cima e embaixo, para matar a vírgula, né? Você faz continha, né, e chega aí a 2,07, tranquilo, pessoal? Isso é a letra D, tá? Então trabalha aí, dá uma estudada aí com operações decimais que você vai ficar fera aí em fazer divisões, né, com número decimais, tá? Letra D. Uma questão de escala, né? Veja a minha videoaula aí sobre proporção, que tem várias questões de escala resolvidas, tá? Então ele pergunta, dada aí essas figuras, né, qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Então aqui a escala é de 1 por 100 na primeira, na segunda a escala é de 2 por 100, na terceira a escala é de 2 por 300, e assim vai, na quarta de 1 por 300 e na quinta aí de 2 por 300, tá? Então vamos lá. A escala, por definição, é o que? Desenho, né? O tamanho do desenho pelo tamanho real, né? Tudo na mesma unidade, né? Então, se aqui é centímetro, aqui é centímetro, se aqui é metro, tá? Então, no primeiro desenho, eu tenho que a escala é 1 por 100. Então, observe. 1 por 100. Só que aqui você vai contar a altura, né? Quantos pedacinhos tem. Então, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, né? Então tem 9 pedacinhos, 9 comprimentozinho aqui do
quadradinho, que seria a unidade que ele está usando, tá? Então você tem 9 pedacinhos aqui, né? Vertical, na vertical, que é a altura, tá? Então na primeira aí você tem 9, né? Então se 1 tá para 100, 9 tá para quanto? Para x, né? Então 9 é no desenho, você quer saber aí quanto equivale no real, né? Desenho pelo real. Multiplicando em cruz, você tem que x é igual a 9 vezes 100, que é 900, tá? 900 unidades aí, dependendo da unidade que ele está usando, então é 900. Na segunda, a escala foi 2 por 100, a altura também é 9, você conta aí, que você vai ver que é 9, multiplicando em cruz, né? Você vai logo achar que x é 450, tá? Lembre sempre que o valor que está multiplicando a incógnita, né, vai para o denominador. Na terceira, você tem que a escala é 2 por 300, no desenho aí você conta que a altura é apenas 6 pedacinhos, né? Na vertical, tá ok? Que tá para x, multiplicando em cruz, fazendo as devidas contas, você chega aí a 900, né? Ó, 6 dividido por 2 dá 3, simplificando aqui, ó, 3 vezes 300, 900. Na quarta, né, você tem que a escala é 1 por 300, no desenho aí vale o tamanho, né, na vertical é 4, né? E aí você multiplica em cruz, você tem 4 vezes 300, que dá 1.200. Na quinta, né, você faz a mesma coisa, a continha você chega a 600. Então logo a gente fica aqui que a maior quem? A que vale aqui, ó, 1.200, que é a quarta, tá ok, pessoal? E pelas opções lá, a quarta, né, que é 1.200, é a letra D. Então 1.200 for o maior valor, ou seja, a maior altura, tá ok? Letra D. Mais uma questão de função, né? Ver gráfico assim desse jeito, você já vê que é função. Então olha só, certo vendedor, né, tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de 750 mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. Opa, show de bola. Então observe que aqui eu tenho um ponto final, né? Então aqui, quando ele fala um valor fixo de 750 mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido, eu já tenho uma função do primeiro grau, tá ok? Porque se é R$3 por cada produto, um produto é 3. Se for 2, vai ser o quê? 2 vezes 3. Se for 4, 4 vezes 3. Se for x, 3 vezes x. Esse valor é fixo. Então, logo, a função é o quê? 3x mais 750, tá? Onde x aí é o número de produtos vendidos. Então, como você tem a opção do primeiro grau, você sabe que o gráfico da opção do primeiro grau é uma reta, tá? Só que ele continua a questão. Significa que ela está dividida em partes, né? Então, você já sabe que parte do gráfico é uma reta. A outra parte é o quê? Quando você vai ler a questão, você vai ver que a outra parte também é uma reta. E essas retas estão ligadas, então você só tem que ver como seria a inclinação. Então observe, se você percebe que a primeira parte aqui da questão até o ponto final que é uma reta, tá? Então você ficaria em quais opções aqui para chutar? Você tem a letra B, é interessante, né? Tem um pedaço de reta. Depois aqui, ó, nesse ponto vai ter outro segmento de reta. A letra E também é interessante. Essa aqui você poderia descartar, né? Porque você vê que a primeira parte é 750 mais 3x, né? Então a primeira parte é o que? Uma reta crescente, tá, pessoal? Então essa primeira parte aqui você vê que tem uma reta, mas ela é constante, não muda, né? Então teria que ser crescente, tá? Subindo. Então se for chutar, você já poderia descartar a letra C, né? Poderia descartar a letra D, tá? E se você pensar mais um pouco, né? Você poderia descartar também a letra A, tá? Mas na pior das hipóteses, você já pode descartar a letra D e a letra C, ficar em dúvida apenas na B e na E, tá ok? Vamos ver como é que se resolve a questão. Então olha só, então aqui você já pode descartar a C e a D, né? E eu já expliquei aí você o motivo. Dá uma olhada aí, pense um pouco, você vai entender. Ele disse assim, na primeira parte, que a comissão aí paga, né? A comissão paga, o valor aí é de R$3 por cada produto vendido. Você sabe aí que é uma função, né? Você teria aí o seguinte: o valor fixo aqui de 750, tá? Então, se x for menor ou igual a 100, né, até 100 produtos vendidos, você teria essa função, né? Diz que pagaria R$3 por produto vendido, né? Mais o valor fixo 750, tá ok? Como eu chamei de x essa quantidade de produtos, então tenho essa expressão aqui, essa função do primeiro grau, que a gente já sabe que é uma reta. Na segunda parte da questão, ele falou o seguinte: a partir do 101, né, eu vendo 100 produtos. Quando eu vender o próximo, né, que vai ser 101, aí eu já tenho agora uma outra função, que eu vou ganhar agora uma comissão a mais, tá? Dá uma lida aí na questão que você vai entender. Então, se x for maior do que 100, eu teria o quê? Teria 750 mais 300, tá? Mais o quê? X vezes 900. X menos 100 que digo, né? Por quê? Porque observe, quando eu for vender o próximo, né, no caso maior do que 100, por exemplo, o 101,
tá? Então vou pegar esse 1 que passou do 100, né, e multiplicar por 9, que a minha comissão agora é R$9, tá? Então pegar 1 vezes 9, tá? Ou seja, 101 menos 100 dá 1, tá? Então teria que ser, eu tenho que multiplicar os valores que passaram de 100, né? Então os valores que passaram de 100 é só fazer x menos 100, tá ok? Então 101 menos 100 só passou o número 1. Por exemplo, se eu for 102 para 102 menos 100, então eu vou fazer 2, né? Porque só a partir do momento que passa de 100 é que eu contabilizo a outra comissão, que seria R$9, tá ok, pessoal? Então você ficaria com 750 mais 300 mais 9 vezes esse valor aqui, tá? X menos 100, que é o quanto passou de 100, tá? Resolvendo isso aqui, eu teria 750 mais 300, né? 750 mais 300, que dá isso aqui, 1050, mais distribuindo aqui, 9x, e 9 vezes 100 aqui, que dá 900, tá? Fazendo essas continhas, eu tenho que, aqui o 9x, né? E 1050 menos 900 dá 150, tá? Então tem essa expressão. Se x for menor ou igual a 100, então f de x vale 750 mais 3x. Se o x for maior do que 100, que é a segunda parte da questão, então eu tenho que o f de x vale 9x mais 150, tá ok, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que ele vendesse aí 150. Então você ia calcular a primeira parte, que é até 100. Então com o valor até 100 você vai fazer o quê? 100 vezes 300 mais 750, né? 100 vezes 300 dá 300, tá aqui, ó. Mais 750 que tá aqui. Então esse valor, ó, que tá aqui, já é quando o camarada colocou 100 aqui no valor de x, porque ele vai acrescentar apenas a outra quantia que ele vai acrescentar é apenas os valores que passaram de 100, tá? Então com 100 eu vou fazer o quê? Se eu vendesse 100 produtos, por exemplo, então eu ia fazer 100 vezes 300 mais 750, tá ok? Aí depois eu vou contabilizar os outros 50, porque eu vou ter uma comissão a mais porque eu passei de 100, tá? Então, passando de 100, a partir de 101, né? Quando passou de 100, no caso aqui passou 50. Então, com 50, eu vou agora usar a outra parte da questão que ele falou. Que se eu vender 50, eu vou ganhar agora, ó, 9, né? Vou multiplicar agora por 9. Então, vai ser 150 vezes, 50 vezes 9, tá ok, pessoal? Então vai ser agora 50 vezes 9, que é o valor que ele disse que ia me pagar aí por produto. Ele disse que a comissão aqui, se eu passar de 100, né, a partir do 101, seria de R$9 por cada produto vendido, né? Como eu passei aqui de 50, então vai ser 9 vezes 50, tá? Ou seja, fazendo essa conta aí, né? Você pode botar aqui, né, se quiser, ou pode fazer daquele outro jeito que eu falei, né, que é 750 mais 300. E aqui vai ser, né, 50 vezes 9, né? Porque vai ficar aqui 150 menos 100, que é 50. 50 vezes 9, 450. Então vai ficar 450 mais 300 mais 750, tá? Que dá isso aqui, ó, 1.500. Ou você pode botar o 150 aqui, tá ok? Então vai ficar 9 vezes 150 mais 150, que também dá 1.500. Tá? Com isso, você chega à letra E, né? Por quê? Então observe que aqui, ó, se x for igual a 150, o y vale 1.500. Então, qual a opção lá no gráfico tem essa opção, né? Tem essa correspondência, né? Esse ponto, se x for 150, o y é 1.500. Então, quero o ponto 150 que está ligado a 1.500. 150 tem que estar associado a 1.500. Então, vou ir nas opções. Eu ficaria em dúvida, né, na B e na E. Então, observe aqui na B, vou dar um zoom aqui, né? Vou dar mais um zoom aqui. Pronto. Então eu tenho aqui na letra E, ó, que o 150, ó, 150 toca aqui, né, que está associado ao que? Ao 1.500. Já aqui, ó, na B, ó, 150 está associado ao que? A um valor, ó, aqui está associado a um valor entre 2.000 e 1.250, né? Tá? Então não está associado a 1.500, né? Você vê que está associado entre 2.000 e 1.750, né? Então passou de 1.500. Então você já sabe que não é B, né? Porque 150 aqui, ó, tem que ter associado a quanto? A 1.500, tá ok, pessoal? Então seria a opção correta, a letra E. E você vai olhar as outras e vai ver que as outras também entram em contradições, tá? Beleza? Então aí a gente fica com a letra E. Mais uma, tem mais uma? Tem. Então, ó, aqui, ó, uma questão também de proporcionalidade. Então, seguindo aquela ideia, né? Ele diz aqui que a resistência é diretamente proporcional à largura B. Então, você sabe já que na expressão tem que aparecer o B. E ele diz também que ela é diretamente proporcional ao quadrado da altura D, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Que ele chamou de x. E tem que aparecer o K. Então tem que aparecer todas essas letras com essas condições. Então observe.
Ele disse que, aqui ó, ele falou que tem que aparecer o quadrado de D. Então olha para as opções. Quando ele falou que tem que aparecer o quadrado de D, então você pode marcar, vai ficar em dúvida na letra A, por quê? Porque aparece o quadrado de D. A letra B você já descarta. Por quê? Porque não apareceu o quadrado de D. A letra C pode ser, né, que tem o quadrado de D. A letra D já descarta. Não apareceu o quadrado de D. A letra E também já descarta. Então você vai ficar em dúvida na letra A, na letra C e na letra D, né? Aparece todas as letras, né? O K aparece tudo, né? O B aparece tudo. Confere, confere. Só que tem que aparecer também o que? O quadrado de x. Então você já descarta a letra C e a D. Só restou quem? A. Então você gabaritou, né? Já acertou a questão, sem saber o que é proporcional, sem saber o que é vencimento proporcional. Só pelo fato de aparecer o quadrado de D e o quadrado de x ao mesmo tempo, e também aparecer todas as letras, né, o B e o K, você já marca a letra A de certeza, porque é a única opção que aparece todas as informações que o camarada deu, mesmo sem você saber o que significa diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Apenas seguindo aí o princípio, né, de que tem que usar todos os dados que o camarada deu na questão, você já acerta a questão na letra A, tá ok? Então você fica aí, né, excluindo, né, você ficar em dúvida entre A e AC pelo fato de aparecer aqui o quadrado de D, você ficar em dúvida entre A e AC, mas aí como tem que aparecer o quadrado de X também, então você marca a letra A, tá? Mais uma questão bacana aí, envolvendo aí proporcionalidade, tá? Então observa. Então tinha 3 camaradas aí, ó, José, Carlos e Paulo, e eles deveriam transportar aí certa quantidade de laranja, né? Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que ao final da primeira parte eles distribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava aí, dependendo do cansaço de cada um, né? Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na seguinte proporção: 6 por 5 por 4, respectivamente. Ou seja, nesse trajeto aqui, né, 6 mais 5 mais 4, que dá quanto? 15. Carlos levou 6, né, de respectivamente, né? Então primeiro José, então José levou 6, carregou 6, Carlos carregou 5 e Paulo carregou 4, tá ok? Na segunda parte do trajeto, José carregou 4, Carlos carregou 4 e Paulo carregou 2, tá? Que ele fala respectivamente, tá? Então primeiro José, depois Carlos, depois Paulo. Sabendo que um deles, não sei qual, né, a gente vai descobrir já já, levou 50 a mais no segundo trajeto. Então qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo nessa ordem, né, ou seja, respectivamente, transportaram aí na segunda parte do trajeto, tá? Então vamos lá. Então, montando aí o nosso esquema, a gente tem o seguinte: na primeira parte, né, tem essa proporção, na segunda parte tem essa. Observe como é uma proporção, eu posso estar simplificando essa daqui tudo por 2, né? Todos os números são pares, então automaticamente posso dividir tudo por 2. 4 por 2 dá 2, né? E 2 por 2 dá 1, tá? Então ficou 2, 2, 1, tá ok? Dividindo aqui tudo por 2. Então, você pode estar usando isso aqui, mas aí você sabe, né? Quanto menor, né, quanto menores os números, melhor para mim. Então vou usar essa daqui porque os números são menores, tá? As contas vão ficar mais simples. Você pode estar usando isso aqui também, vai dar no meio, tá? Então vamos lá. Então José, Carlos e Paulo, montando esse esqueminha aqui, eu tenho o seguinte: na primeira parte tem o que? O trajeto aqui é 6 mais 5 mais 4, que dá o que? O total de 15, né? Então José na primeira parte levou quanto? 6. Então tem o que? Que a fração laranja que levou é 6 por 15, tá? 6 dividido por 15 dá 0,4. Na segunda parte, José levou quanto? Levou 2, né? Mas qual o total? O total aí que deu no trajeto? 2 mais 2, 4, com 1, 5, né? Então ele levou 2 em 5, né? 2 por 5 também dá 0,4. Então na primeira parte ele é aí um valor, uma fração, né? Seria aí correspondente a 0,4. Na segunda parte também. Então na primeira parte, na segunda você vê que não houve nada, né? Nenhum aumento, nenhuma diminuição, tá? Constante, normal. Né, já que deu os dois valores iguais, tá? Já Carlos, na primeira parte, levou quanto? 5 por 15, né? 5 no total de 15. Na segunda parte, levou quanto? 2 no total de 5, né? Então, 5 por 15 dá isso aqui, 2 no total, por 5 dá isso aqui. Então, houve o quê? Um aumento, né? Aqui a gente tem aproximadamente 0,3, né? Considerando apenas uma casa decimal, para poder comparar com essa daqui, que só tem uma casa decimal.
Então você vê que 0,4 é maior do que 0,3. Então houve um aumento, né, em relação à primeira parte. E Paulo, você teria aí, seguindo o meu raciocínio, esse valor. Então na segunda parte houve o que? Uma diminuição, né? Porque aqui tem 0,26 e aqui tem 0,2 que corresponde também a 0,20, tá? Então 0,2, seja 2 décimos, equivale a 20 centésimos, né? Então aqui você tem 20 centésimos, aqui você tem 26 centésimos. 20 centésimos é menor, então houve uma diminuição, tá? Beleza? Como um deles levou 50 laranjas a mais na segunda parte, então desses três, qual foi o único que levou a mais na segunda parte? Foi o Carlos, né? Porque aqui está normal. Na segunda parte você viu já que tem um aumento. E na segunda parte e na terceira teve uma diminuição, tá? Passou de 26 para 20. E aqui não, aqui teve um aumento. Então o cara que levou mais foi Carlos, tá, pessoal? Então logo o Carlos foi o cara que levou mais aí na segunda parte. Qual a quantidade de cada um, né? É o que ele pergunta, né? Se é a primeira quantidade de José, depois de Carlos, depois de Paulo. Mas ele está perguntando essas quantidades na segunda parte do trajeto. E aí a gente testa as opções, tá? Testando aí a letra B, o que é que a gente tem? Na primeira parte, a letra B diz que é 300 por 250. O Carlos levou, ele disse que José levou 300, que Carlos levou 250 e que Paulo levou 200. Fazendo as simplificações, a gente vê que essa proporção é equivalente a essa, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é dividir tudo por 10, ou seja, cortar os zero. Então aqui vai ficar 20, aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 30. Depois eu vou dividir tudo por 5. 30 por 5 dá 6, 25 por 5 dá 5 e 20 por 5 dá 4, tá? E na segunda parte, o que é que a gente tem na opção B? 300 por 300 por 150, tá ok? Então você vê aí que a gente fica com a letra B bem simples, né? Observe que na segunda parte eu tenho a proporção 2 por 2 por 1. Vamos ver lá nas opções. Então você tem 2 por 2 por 1. Então, ó, na letra B eu tenho, ó, 2 por 2 por 1, né? Porque você vê que a última tem que ser metade das duas primeiras, tá? 2 por 2 por 1. Então, ó, tipo aqui, ó, 4 por 4 por 2. Então você vê que a última, que é 2, é a metade de 4. Então, ó, o último valor tem que ser igual à metade, né, dos anteriores, né? No caso aqui do 4, tá? Porque os dois primeiros são iguais, né? Então tanto faz, do meio ou do primeiro. Mas o último tem que ser a metade. Então aqui a letra A não é, porque os dois primeiros tem que ser iguais, tá? E o último tem que ser a metade. Então a letra A você descarta. A letra B pode ser, né? Porque os dois primeiros são iguais e 150 é a metade de 300. Então essa proporção aqui está na forma 2 por 2 por 1, tá? A letra C não é, porque os dois primeiros tem que ser iguais. A letra D pode ser, né? Porque os dois primeiros são iguais e o último é a metade deles aqui, né? No caso 100 é a metade de 200. A letra E também pode ser, porque os dois primeiros são iguais e 50 é a metade. Então você descartaria a letra A e descartaria aí a letra C, ficaria com 3 opções aí para chutar. Mas aí seguindo a ideia da gente, né, resolvendo aqui a questão, né, você resolve ela facilmente, tá ok? Verificando aqui a primeira parte, tá? E a segunda parte da questão, você chega à letra B, tá ok? Beleza, agora vamos aí para umas questões aí de probabilidade, né? Então vamos lá. Então o cara tem uma página, né? Um sitezinho. E ele foi fazer aí, digamos aí, uma entrevista, tá? Então tem o seguinte, o administrador do site aí, ó, irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram, né, na postagem, né? Ele fez tipo uma entrevista, né? As pessoas aí que estão opinando. E é o seguinte, ó, sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o Contos de Halloween é chato é de aproximadamente quanto? Então, ó, chato tá o quê? 12%, tá? Mas 12% em relação a quanto? Então, vamos lá. Probabilidade, o que é probabilidade? Então, definição, probabilidade é o número de casos favoráveis, tá? Dividido pelo número de casos possíveis, né? O total, que seria aí o espaço amostral, né? O todo, tá? Então, é bem simples, né? Pelo enunciado, o que é que a gente tem aí como espaço amostral? Então, o meu número de casos favoráveis, né? Como são as pessoas chatas, então os casos favoráveis a mim, que é o que o cara está perguntando, né? O meu evento é o que? O número de pessoas chatas, né? Então, a taxa a gente viu lá que é 12, né? 12%, tá ok? Meu caso favorável, que é justamente onde está a pergunta, né? O evento, tá? O que é desejado. Então, estou interessado apenas no número de pessoas chatas, que é 12. E o número de casos possíveis, né? O total é o que? 52 com 15 com 12, tá? O total, os casos possíveis. Por quê? Vamos lá?
Ó, então vai ser 52 mais 15 com 12. Por quê? Porque esse valor 21 não opinaram. Então não vou contar, tá? Porque ele diz aqui, ó. A probabilidade de uma pessoa escolher uma casa entre as que opinaram, tá? Ele só está interessado nas que opinaram. Então meu espaço amostral se reduz apenas às pessoas que opinaram, 52 com 15 com 12. Agora, se ele não falasse isso aqui opinaram, então eu ia somar tudo, 52 com 15 com 12 com 21, tá? Como ele está interessado apenas nas que opinaram, então vou somar apenas, vou contar apenas as pessoas que opinaram, né? Que é 52 com 15 com 12, então, ok? Essa quantidade aqui não opinou. Então, ficou simples, né? Fazendo essa soma, 52 com 15 com 12 dá 79, né? Dividindo aqui, calculando a taxa, né? A porcentagem, né? 12 por 79 multiplicado por 100, a gente chega a isso aqui, tá? Dividindo aqui 12 por 79, ó. 12 dividido por 79 daria isso aí, né? Então, considera apenas duas casas decimal. Então, dá 0,15, né? 0,15 vezes 100 daria isso aqui, tá? Considerando apenas duas casas decimais. Então, daria aproximadamente 15%, tá? Que é a letra D, tá ok? Mais uma de probabilidade, né? Bem fácil. Então, ele diz o seguinte, né? Em 2050, a probabilidade de escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de quanto? Então, tá aqui, ó, país desenvolvido, essa linha contínua, essa linha preta, né? Escura. E aqui os país em desenvolvimento, né? Que é essa linha aqui, ó, que não está tão escura assim, tá ok? Então, como ele quer em 2050, né? Então aqui, ó, tem 1950, aqui, ó, tem o 2050. Então 2050 eu vou subindo, né? E eu quero o quê? Nos países desenvolvidos. Então eu vou subindo até achar os países desenvolvidos. Subir, cheguei aqui, ó. Então dá 461, né? Que é esse valor aqui, tá ok? Então você vê 461, né, que os países desenvolvidos está entre 35 e 30, então essa é a probabilidade, tá ok? Então a probabilidade, né, vai ser um número aqui entre 35 e 30, né, que é esse ponto aqui, ó, tá? O 461. Então tem que ser um número entre 35 e 30, né? Então basta eu testar cada uma das opções, né, calcular a taxa de cada uma. Então aqui tiver aqui uma taxa entre 30 e 35, a gente marca, né? Como o cara já colocou a questão desse jeito, a gente sabe que não vai existir opções, né, que deixam a gente em dúvida, tá ok? Então você vai dividir 1 por 2, vai dividir 7 por 20 e assim vai. Por exemplo, se você dividir 7 por 20, que é a letra B, você acha o quê? 7 dividido por 20 daria 0,35, né? Ou seja, 35%, tá? Porque você pega esse valor, né, quando você divide e multiplica por 100. Então 35%. Então não é, né? Porque tem que ser entre 35 e 30, né? E não 35. Quero um valor entre 35 e 30. Nem pode ser 35, nem pode ser 30. Tem que ser um valor entre eles, tá? Você testa a letra A, 1 por 2, vai dar 50%. A, B, a gente já viu 35. A letra C. Então, você divide aí 8 por 25, né? Daria o quê? Daria 32%. Então, fechou. É a letra C, tá? 32% é um número entre 35 e 30, tá ok? É assim que a gente faz questões. Então, vai testando aí, ó. Letra A você tem 50%, né? Dividindo 1 por 2. A letra B você teria 35%. A letra C teria aí 32%. A letra D teria aí 20%, né? E a letra E teria aí 12%. Então, você está aí na letra C, que é o único número aí, né? Que está entre o intervalo dado, tá? A letra C. Mais uma questão de porcentagem, né? Diz o seguinte, ó. Então você vê que nas questões de Enem eu vou logo direto para a pergunta, né? Então esse é um dos bizus aí, tá? Você vai testar aí nas provas anteriores que você vai começar a pegar essa manha de ir logo na pergunta, tá? Então ele diz, ó, escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às condições médicas é de quanto, tá? Então ele deu aqui algumas condições, tá? E disse aqui, ó. Eu tenho vamos lá. Rafael mora no centro de uma cidade, decidiu mudar por recomendações médicas, né, para uma das seguintes regiões. Ele pode escolher rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano, né? Então tem 1, 2, 3, 4 opções, tá? A principal recomendação, né, médica foi de que a temperatura, né, temperatura das ilhas de calor da região devem ser menores do que 31 graus, né? Então tem aqui, ó, menor do que 31, tá?
Então tenho aqui 31, então tem que ser menor. Então tenho 1, 2, 3, tá? 3 opções, tá? Então você vê aqui, ó, que esse ponto está um pouco acima de 31. Então tenho 3 opções, tá? Apenas, né? Então, seguindo aí a definição de probabilidade, né? Então ele tem que foi dado 4 regiões para ele escolher, né? Ou seja, o número de casos possíveis, mas dessas 4, o número de casos favoráveis, né? Por causa da temperatura, né? Tem que ser inferior a 31, é apenas 3, tá? De todas as possíveis, ele só tem condição de escolher apenas 3 que são menores do que 31 graus, tá? De 4 dados. Então a probabilidade vai ser 3 por 4, que é a letra E. Tranquilo? Mais um aí, né? Então isso aqui, ó. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior do que 36, qual a probabilidade dela calçar aí 38, tá? Então, segue aqui a tabelinha. Então, vamos ter o seguinte, né? A definição também de probabilidade, o que é que acontece? A maioria das provas da ENEM que eu peguei tem muitas questões de probabilidade, tá? Nem todas as questões de probabilidade a gente resolve apenas usando essa definição de probabilidade, porque existem também outras ideias, tá? Mas observe que a maioria das questões de probabilidade, na prova se cair 1 ou 2, você possivelmente vai encontrar uma questão ou duas que você consegue resolver usando apenas a definição, apenas o conceito, tá? Então aqui eu estou apenas com a parte básica de probabilidade, que é usando apenas a definição. Beleza, pessoal? Tem outras questões de probabilidade que são mais complexas, tá? Mas vamos lá, então temos o seguinte, temos 14 funcionários aí, ó, que usam aí, um número maior que 36, tá ok? Então o que é que acontece? Logo a probabilidade do número de casos favoráveis, que você vai ver que vai ser 10 dividido por 14, que é o total, tá ok? Então 10 apenas aí que são maior que 36, vamos ver? Tá aqui, ó, 36, ó, 36, tá? Então eu tenho aqui, ó, 37, né, que é 3, tenho 38 que é 10, 39 que é 1. Então maior do que 36, né, vai ser o quê? Vai ter aqui, ó, o número de funcionário que é maior que 36. No caso 37 é maior que 36, então tem 3 funcionários. 38 também, 10 e 39 também 1. Então vou fazer 3 mais 10 mais 1. Então ao todo eu tenho 14 funcionários, tá? Ok? Como eu quero saber a probabilidade de calçar 38, 38 corresponde ao quê? A 10 funcionários, né? Que é o meu espaço aí, o meu evento desejado, né? Número de casos favoráveis a mim. Como eu quero aí saber a probabilidade de calçar 38, 38 tem o quê? 10 funcionários. Então 10 no meio dos 14, tá? 10 no meio de 14, né? Fazendo a simplificação por 2, né? 10 por 2 é 5, 14 por 2 é 7, né? 5 sétimo, que é a letra D, tá ok, pessoal? Pessoal, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. E é isso aí, esse é o universo da lógica, tá ok, pessoal? Show de bola!